It's Friday and I wanna play, but Saturday don't wanna stay. I'm thinking of you, so let me party all night long. It's Friday. Oi pessoal, meu nome é Maria Angélica. Eu sou o Benjamin. Hoje nós viemos para falar um pouco sobre a nossa experiência. Estava lendo uma reportagem que parece que os brasileiros estão começando a voltar novamente para o Japão. Então a gente veio para falar assim, um pouco como foi a nossa experiência, como foi a nossa chegada no Japão. E a gente veio para um karaokê que é super Japão, karaokê. A gente veio aqui hoje para cantar um pouquinho e para conversar com vocês. Vai ser um vídeo assim sobre a minha experiência. Meu irmão vai ficar do lado só pra assim, ver se tem alguma coisa que eu falo errado, que não é assim, o horário do colégio. Ok. Eu cheguei com 8 anos de idade, o meu irmão chegou com 6 anos de idade. Ele primeiro foi pra creche e eu fui logo pro Shogaku, que fala aqui, fui logo pro colégio. Entrei na 3ª série do Shogaku, do colégio. Acho que a gente teve um mês pra se adaptar, pra ficar em casa, depois a gente entrou no colégio. E eu lembro que nessa época eu era a única brasileira do colégio, eu era a única estrangeira do colégio. Então, nossa, isso já é 20 anos atrás, então não tinha assim tanta ajuda, não tinha muita estrutura para receber um estrangeiro há 20 anos atrás aqui no Japão. Ninguém falava por mim. Eu ia lá, eu só ficava vendo assim as pessoas fazendo tipo a hora do almoço, as aulas, eu não entendia nada, mas ficava lá sentada, só escutando, vendo, sabe, super nervosa, porque eu não entendia o que as pessoas estavam falando. Ficava com fome. E ainda não chegava a hora do almoço e eu não sabia falar que eu tava com fome, mas eu tinha que ficar lá. Daí a professora era uma fofa, ela cuidava bastante de mim, ela ficava me olhando, ela tentava ver o que eu queria nessa hora, sabe? Eu peguei uma professora assim, nossa, não podia ter uma professora melhor do que ela. O que uma criança sentia? O que uma criança de 8 anos sentia acabando de vir pro Japão, um país totalmente diferente, e colocarem logo você pra estudar num colégio japonês sem saber falar japonês? O que eu sentia naquela época? Eu lembro que eu ficava muito nervosa antes de ir pro colégio. Ai, sabe, antes de manhã quando eu acordo, nossa, hoje vai ter de novo aquela aula que eu não entendo nada, o almoço vai demorar. Eu pensava assim, mas eu ia, né? É o trabalho de uma criança estudar, é a única coisa que uma criança pode fazer na vida. Então, eu ia, sabe, aquele dia comprido, passava. Na volta, algumas amigas me traziam junto, porque o caminho, eu não conseguia lembrar do caminho. Era um pouco longe, eu demorava uns 30 minutos andando até o colégio e voltava uns 30 minutos andando. E eu não conseguia lembrar onde era o caminho, então eu sempre ia com algumas amigas que me levavam, assim. A gente não falava nada no meio. Aliás, elas ficavam conversando e eu ficava assim só andando com elas. Lembro dessa época, realmente foi uma época difícil pra mim. Porque uma coisa que eu falo depois que eu fiquei adulta, eu falo, qualquer coisa que eu passar na minha vida não vai ser pior do que eu passei quando eu acabei de chegar aqui no Japão e que eu fui pro Shogaku, que eu não sabia falar nada, que eu vivia lá no colégio sem saber o que fazer. Então, não vai ter qualquer coisa, eu tiro de letra, às vezes eu falo assim. Nessa época, eu não gostava muito do Japão. Bom, né, você está acostumado, uma criança de 8 anos está acostumada a morar no Brasil, vem pro Japão, como é que você vai gostar desse país, né? Então eu não gostava, eu queria voltar logo pro Brasil e eu achava que a gente ia voltar logo pro Brasil. Só que no começo todo mundo é assim, né? O pessoal vem, acha que vai trabalhar só uns 2 anos e vai voltar logo pro Brasil. Só que as coisas não acontecem como a gente quer, né? Aqui no Japão é muito fácil das pessoas terem as coisas. Se você trabalhar direito, você consegue ter tudo o que você quiser. Tipo eletrônicos, casa, sabe? Carro, tudo de primeiro nível. Então você vai comprando essas coisas, você vai se acostumando com o Japão. E é fácil de viver aqui no Japão, porque é um país muito calmo, civilizado, a gente vê progresso e não é tão perigoso quanto o Brasil. É bem mais tranquilo morar aqui. Então você vai se acostumando com isso, sabe? E vai passando o tempo, os seus filhos vão começar a falar mais japonês do que português. O estudo no Japão, o ensino no Japão, eu acho que é ótimo, maravilhoso. É bem rígido, sabe? Porque é de manhã das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde. Depois que acaba o estudo normal, você ainda tem
Tipo, é um clube no Japão que você escolhe algum esporte. Então você fica 1h30, quase 2 horas no colégio fazendo isso com o seu grupo que você escolheu. E você volta pra casa assim, tarde, sabe? 5 horas, 6 horas quem faz esses que se chama Bukatsu, mas é tipo um clube, assim. O seu dia a dia fica assim, dentro do colégio. É o seu mundo. Depois a gente se mudou pra Oizumi, que é cheio de brasileiros. É um bairro brasileiro dentro de Guma, porque tem muitos brasileiros. Você anda na rua, nossa, só vê brasileiro. E eu me sinto muito confortável com isso. Eu adoro Oizumi. Eu adoro a comida brasileira, eu adoro as pessoas, sabe, extrovertidas. E eu, na verdade, eu não tenho muitos amigos brasileiros, porque eu sempre estudei numa escola japonesa. E as pessoas, e a maioria, não vou falar que todo mundo, mas a maioria das crianças estudaram numa escola brasileira. Então isso já fica, sabe, diferente do meu mundo com o mundo delas. Então eu não tenho muitos amigos brasileiros, eu só tenho umas 2, 3 amigas brasileiras que eu converso até hoje. E o meu mundo é totalmente japonês. As crianças que têm que fazer tudo. A limpeza do colégio, depois de servir o almoço. As crianças, assim, sabe, elas têm que cuidar do seu colégio, porque é o nosso colégio, não é o colégio dos professores. Então é a gente que cuida da nossa casa, tipo. É mais ou menos assim o colégio japonês. Então eu achava, assim, super normal. E a gente limpar o banheiro do nosso colégio, limpar a nossa sala, servir o almoço uma vez no mês. Uma semana a gente tinha que servir o almoço. Daí, pra servir o almoço, a gente tinha que trazer a nossa roupinha do almoço. Era tudo branquinho, sabe? Tem um chapéuzinho, tem uma roupinha assim. Todo mundo assim, muito, muito bem educadinho, sabe? Servindo pra todo mundo, do mesmo tamanho. Ninguém ganha mais, ninguém ganha menos. E eu cresci assim, sabe? Nós crescemos nesse mundo que mesmo as pessoas, uns amiguinhos assim, um pouquinho mais ricos, sabe? Gente que a gente vai na casa deles, tem uma piscina e é uma casa, sabe, bem grande. Mesmo esses amiguinhos, todo mundo usava a mesma mochila, as mesmas roupas, sabe? Não era nada diferente. Nunca eu me senti diferente desses amigos que podiam ter uma casa melhor do que a minha. E é isso que é ensinado no Japão. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém, não é porque aquela pessoa tem uma coisa a mais de você que ela é melhor do que você. Não tinha muito isso. Eu cheguei aqui no Japão, eu só voltei uma vez pro Brasil e passei 2 meses no Brasil. Porque eu senti muito isso quando eu voltei pro Brasil. A gente ia no shopping, eu ia com uma camisa normal, uma calça jeans. Os meus familiares do Brasil falavam, não, vai com uma roupa melhor, senão elas não vão te atender. Eu ficava assim, como? Como elas não vão me atender? Elas verem as roupas que você tá, elas sabem que você não tem dinheiro, não vai comprar nada, elas olham assim. E não é assim, como assim elas me julgam por causa da roupa que eu tô vestindo, sabe? Isso era uma coisa assim, totalmente diferente do meu mundo, do nosso mundo. Eu não conseguia assim, eu não conseguia imaginar. Depois que eu fui pra outro colégio, já tinha um pouquinho mais de brasileiros, já tinha uma sala especializada em ensinar japonês para os estrangeiros. Então a gente, sabe, era aula normal e no meio disso, quando tinha uma aula mais ou menos que eu não precisava participar, tipo matemática que eu não estava assim tão atrasada, eu ia pra essa outra sala e estudava só japonês. Aí tinha uma professora japonesa e uma professora brasileira que me ensinava japonês. E eu escrevia japonês, eles me ensinaram. E kanji, nossa, kanji eu acho que eu estudei uns 3, 4 anos indo nessa sala, todo ano mesmo. Japonês, a gente começou a falar depois de 1 ano que a gente se mudou pra cá pro Japão. Em 1 ano a gente já tava falando normal. Criança aprende muito rápido, então é muito duro. Mas a gente aprende rápido e se os seus pais falarem que é assim, você vai pro colégio, você vai estudar japonês, a gente tem que fazer isso. Então nós aprendemos japonês muito rápido. Chegando do colégio, nessa época não tinha PC, não tinha televisão brasileira, então a gente tinha que assistir televisão japonesa. Mesmo a minha mãe, que não sabia falar nada, o meu pai também, sabia falar já um pouco, porque ele já estava aqui no Japão antes que a gente. Só que a gente assistia televisão japonesa. Mesmo não entendendo, sabe, a gente escutava muito japonês, porque era só isso que a gente tinha que fazer. Tinha pra fazer, então não tinha como, é mais rápido eu aprender assim. Sabe, você se desfocando assim um pouco do mundo brasileiro, entrando, é estressante, é muito estressante, só que você aprende bem mais rápido assim.
esquece esse negócio de PC. Não vou falar assim, porque é muito estressante, eu sei. Você ir pra outro país, sabe? Pessoas que você não conhece. Mas foi rápido, a gente aprendeu japonês assim. Eu falo que eu aprendi japonês vendo televisão, eu não sabia nada, só que eu ficava olhando, escutando e aprendi japonês bem rápido. Claro que a gente continua a estudar, né? Mais japonês, kanji. Hoje em dia eu amo kanji. Eu ensino as minhas amigas assim, brasileiras às vezes sobre kanji. Tem tudo uma filosofia. Cada um kanji tem uma filosofia, uma história. Da onde veio, por que tem esse formato, sabe? É muito delicado e é muito interessante você estudar isso também. É assim que você começa a gostar da língua, gostar do Japão, gostar do país. Eu acho que a gente passou por essa fase difícil, mas conseguimos passar porque teve muito esforço dos nossos pais. Sempre a minha mãe e o meu pai, mesmo eles não entendendo o japonês também muito, eles estavam lá, sabe, conversando com a gente, como é que foi hoje, você fez o quê, tem dificuldade no quê, tem coisas que eles não conseguiam ajudar a gente, mas eles estavam sempre lá ajudando, conversando com a gente. E eu acho que é isso que é o mais importante. Você pode vir pro Japão trazendo seus filhos pequenos. Claro que pode, mas vocês têm que cuidar, vocês têm que estar em cima, vocês têm que ficar olhando, porque é uma fase muito delicada para uma criança. Nessa época que a gente veio, há 20 anos atrás, não tinha tantas informações como tem agora. Eu olho assim, a minha irmã tem uma irmã de 10 anos de idade. Ela chega no colégio, os papéis que ela traz para os pais já tá tudo em português. Porque a gente mora em Oizumi, uma cidade que tem muitos brasileiros, então em cada escola tem um intérprete. Na prefeitura tem um intérprete. Eu acho que tá bem mais fácil do que quando era antes. Há 20 anos atrás a gente trazia os papéis em japonês e era aqueles kanji difíceis, sabe? Porque era pra adulto ler, não era pra gente ler. Então a gente trazia, só que nossos pais não conseguiam ler. Aí a gente ficava tentando traduzir pra eles, só que lendo uma coisa difícil, porque a gente ainda não tinha estudado tanto o kanji, e era o kanji que eu ainda não ia estudar agora, eu ia estudar só daqui a alguns anos, sabe? Kanji meio difícil. Mas só que a gente tinha que, sabe, entender o que estava escrito ali, a gente tinha que falar para os nossos pais o que estava escrito ali. E eu sentia muita dificuldade nisso, sabe? A gente tinha que fazer o que os nossos pais, na verdade, teriam que fazer. Eu sentia muita dificuldade nisso, eu ficava assim, às vezes até revoltada nisso. Ai meu Deus, eu tenho que falar para os meus pais para fazer aquilo, não sei o quê. Só que é por isso que a gente não esqueceu também, então, o português, eu acho. Eu sei que eu não falo muito bem o português, só que é por isso que eu não esqueci completamente o português. Porque se você morar aqui no Japão, viver só no mundo japonês, que foi o que a gente fez, você, sabe, esquece totalmente do Brasil. Língua, cultura, tudo. Então foi bom a gente ter essa comunicação com os nossos pais. Os meus pais trabalhavam na fábrica, então nunca estudaram a cultura, nunca estudaram sobre o Japão, sabe? Por quem trabalha. Então eles não sabiam o que fazer nessas horas, tinha várias horas assim, e a gente que passava para os nossos pais. E a gente que, na prefeitura, a gente tinha que ir com eles para traduzir. No médico também a gente traduzia, sabe? Isso eu acho que para uma criança às vezes é um pouco demais, é um pouco pesado. Só que não tem jeito, se a gente não fizer, eles vão fazer o quê? Vão pagar para o intérprete para levarem eles. E a gente não ia fazer isso, né? A gente sabe falar japonês, então a gente ia junto. Só que realmente tinha vezes que, nossa, a gente ficava de saco cheio. Porque aí, sabe, o pessoal acha... Mas quando vocês ficam no saco cheio, era só... Vocês vão ter que ajudar os seus pais. Assim, a gente tem que ajudar, só que, sabe, era demais. Tinha coisas que a gente não precisava fazer. A gente queria o quê? Sair com os nossos amigos, a gente queria brincar lá fora, a gente queria fazer coisa de criança mesmo. Só que a gente tinha que ir pra prefeitura com os nossos pais, fazer intérprete de uma coisa super difícil, conversa de adulto. Isso era estressante. Não era que a gente não queria ajudar os nossos pais, era estressante. Então, para uma criança, eu acho que é bem duro. Então tem que ter muito esforço dos pais, muita colaboração dos pais, sabe? Eu sei que você trabalha o dia inteiro na fábrica, tá super cansado, mas pelo menos estudar um pouquinho de japonês, ou pelo menos assistir, sabe? Até dormir, ou uma televisão, escutar o japonês, isso vai ajudar muito.
pra criança também, pra ela não sentir muito essa dificuldade. E mais uma coisa que eu acho que todos os pais têm que fazer, era, sabe, super normal na nossa casa, a gente entrando da porta pra casa, a gente só falava português. Era obrigatório. Tinha vezes que a gente não queria falar português, só que a nossa mãe, ela obrigava a gente, vocês não são japoneses, vocês têm que falar português. Vocês são brasileiros, vocês têm que falar português, vocês não podem esquecer a língua do país que vocês nasceram. Era sempre assim, e naquela época, nossa, a gente ficava também de saco cheio. E a gente falava às vezes, a gente falava, quando tava nós dois, a gente falava escondido um pouco japonês. Só que na frente deles era sempre português. Isso, hoje em dia, eu agradeço muito, mas muito aos dois. Porque, nossa, a gente chegou num mundo que falar 2 línguas é super normal. É um mundo que todo mundo fala 3 línguas, 4 línguas. Então eu dou graças a Deus que a gente não esqueceu muito o português. Pelo menos eu sei me comunicar. Meu irmão também, ele só não gosta de falar muito. Só que a gente entende, a gente sabe, a gente consegue conversar em português. Às vezes fala algumas coisas erradas, mas a gente ainda consegue se comunicar. E isso é muito bom. Nossa, às vezes eu escuto crianças que veio na nossa idade, cresceram em um mundo totalmente japonês e agora só fala japonês porque tem vergonha de falar português. Porque é uma coisa diferente. Então os japoneses ficam escutando, sabe? Eles ficam assim, tá falando português. Só que pra criança aquilo parece que você é diferente deles. Então você se sente com vergonha. Só que ser diferente é muito bom. Então hoje em dia, quando eu moro em Tóquio, meu irmão também mora em Tóquio, as pessoas que a gente conhece lá em Tóquio, sabe, eles ficam super atraídos por outra cultura, outro país. E é um país totalmente diferente do Japão, Brasil. Eles ficam assim super, sabe, mas como é o Brasil? Você nasceu no Brasil, depois você veio pro Japão. E eu sou de Belém do Pará e eu super falo isso. Belém do Pará é perto da Amazonas, sabe? O rio da Amazonas. Isso é muito famoso em todo o mundo e claro que no Japão também. Então eu falo muito disso, é perto da Amazonas. E eles sabem, eles ficam fascinados, eles ficam assim, sabe? Nossa, você veio dessa cidade pra cá pro Japão, nossa, que legal, você ainda volta às vezes. Nossa, meu sonho é conhecer o Brasil, meu sonho é conhecer a Amazonas. Porque é um mundo totalmente diferente. Então, como vocês, o Brasil também tem curiosidade de conhecer o Japão, eles também têm. Então, é muito bom você, sabe, falar sobre o Brasil, você falar outra língua. E eles ficam assim super... O Japão é um país que quando eu vou pra fora do Japão, eles falam... os franceses falam assim, o Japão é o único país que eu conheço que só fala japonês, todo mundo. Porque Coreia, China, todo mundo fala outra língua, inglês, sabe, desde criança. Só que o Japão ainda é um pouquinho atrasado nesse termo. Eles gostam de proteger muito a cultura deles. Um dia eu acho que isso vai mudar e eu não sei se é melhor mudar ou se não. Eles acham que nós somos assim o máximo de saber falar 2 línguas, de ter esse rosto, mas saber falar super bem japonês. E agora a gente chegou numa época, 2015, que tá aparecendo muito artistas que tem sangue misturado assim com algum outro país e que tá bombando agora na TV. E eles gostam de ver isso, eles querem ter assim, querem ter essa dobrinha do olho, sabe, que a gente tem. Então é super bom você saber falar isso, que você é diferente, que você tem alguma coisa pra mostrar diferente, sabe? Isso é super bom. Então uma coisa que eu queria falar pras crianças é não ter vergonha, sabe? Mostrar que você é diferente mesmo. Se você mora num outro país que é totalmente diferente do seu, você tem que saber se destacar. Você tem que saber que você é diferente, que você tem que usar a sua diferença pra trazer coisas boas pra você. E então, sabe, é isso que a gente procura fazer muito. Concorda? Porque na nossa época não tinha isso que tem agora. Ter uma mistura no sangue, você, nossa, é super assim. Antes não. Você, mesmo você tendo assim um parentesco com o japonês, você era estrangeiro. Pra eles foi sempre assim. Então a gente viveu essa época até hoje. Nossa, a gente acha que hoje tá super bom para as crianças que moram aqui. É muito diferente da época que a gente cresceu. Mas eu comecei a gostar do Japão realmente foi depois que eu cresci. Quando eu tava estudando psicologia, que eu comecei porque o meu colégio era em Tóquio. Então eu comecei a conhecer outras pessoas, outro mundo, um mundo totalmente diferente. E sabe, comecei a ver o bom mesmo do Japão. A tecnologia, super alta tecnologia e os lugares mais simples. Sabe, esse balanço do Japão que eu acho, nossa, maravilhoso. Só eles conseguem fazer isso.
E foi assim que eu comecei a gostar do Japão e saindo do Japão, porque depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em um hospital, já estava ganhando meu dinheiro, morando na casa dos meus pais ainda, né? Mas só que eu viajava com a minha amiga 2 vezes no ano, a gente ia pra fora. Eu conheci os países asiáticos, eu acho que eu já passei por quase todos. E toda vez que eu saio do Japão, passo a amar mais ainda o Japão. A gente sabe, a gente percebe o bom do Japão olhando o Japão de fora, porque a gente está muito acostumado com isso, está muito acostumado com essa paz, com essa civilização, as regras que todo mundo obedece, a gente está muito acostumado com isso. Então a gente às vezes esquece, sabe? A gente às vezes não olha pro bom, a gente não vê o mal às vezes. Então às vezes eu vou pra fora e vejo, nossa, esse país não é assim, nossa, esse país é assim. Claro que às vezes eu vou pra outros países e acho, nossa, esse país assim é super bom, alto nível, super bom, alto nível. Tipo China, eu adoro China, Shanghai, eu acho o máximo Shanghai também. Só que às vezes eu olho na rua assim, sabe, uma coisa suja ali, as pessoas falando alto, eu penso, Sonhando, tudo aquilo que eu vi, Johnny, Roga, não se der, e na vida eu tô com